a ideia de trazer o cigarro eletrônico com a carapaça, assim, de que é redução de dano, de que não faz tão mal. O que eles querem é trazer uma droga de forma, de preferência sintética, que não tem outras substâncias, mas que proporcionem prazer. Agora, quando você traz várias substâncias, que muitas vezes a gente nem sabe o que são naquelas essências, né? Tanto se você pegar essas essências e for analisar no laboratório, você vai ver que tem nicotina. Quando eu aqueço numa temperatura alta ali pela bateria do cigarro eletrônico ou no narguilé, eu consigo transformar aquelas substâncias em outras substâncias que também são tóxicas, que são carcinogênicas e que vão trazer uma série de doenças. Os cigarros eletrônicos, eles surgiram com um chinês que o pai teve um câncer de pulmão e fumava, e ele também fumava. O pai faleceu e ele disse, puxa, a gente precisava de alguma coisa que não fizesse tão mal para o pulmão, mas que tivesse prazer como um cigarro proporciona, né, com o uso da nicotina. E aí veio o primeiro cigarro eletrônico numa tentativa de reduzir dano. Então vamos arrumar alguma coisa que faça menos mal do que o cigarro convencional. Os primeiros modelos pareciam muito um cigarro comum, tanto que a pontinha dele acendia uma luz de LED vermelho, olhava, parecia realmente um cigarro, e realmente a ideia era tentar minimizar risco. Aos poucos, novas gerações de cigarros eletrônicos foram vindo e a indústria percebeu um terreno ali muito fácil de atrair novos usuários e não só realmente fazer um tabagista que não conseguia parar um cigarro convencional a usar uma coisa que fazia menos mal. Primeira coisa, em relação a fazer menos mal para um fumante de cigarro convencional, não tem ainda nenhum estudo que diga que realmente ele reduz dano. Então não dá para dizer isso. É o que a indústria quer que a gente acredite. Isso não tem nada provando isso, né? Por isso que a gente não indica o cigarro eletrônico para alguém que queira parar de fumar. E a segunda coisa é a visão que a indústria teve de mostrar um mesmo vilão, um lobo, que é a nicotina, que é o tabaco, com uma roupagem, com uma fantasia nova, então dentro de um dispositivo bonito, colorido, com design moderno, que carrega via USB, né, que não faz aquele cheiro ruim, que tem gostinho bom, que tem um paladar assim, gostinho de fruta, para atrair uma população que se olhasse um cigarro ia dizer não. Então agora com ele fantasiado de uma tecnologia, eles acabam sendo atraídos. E a gente tem tido muito caso, muito adolescente e criança também, dentro das escolas, né, sendo vistas usando cigarro eletrônico no banheiro, por exemplo, no intervalo de aula. A diferença é o veículo, né? A droga é a mesma, a nicotina. Então, por que as pessoas usam isso? Porque elas querem sentir prazer. Assim que você absorve aquela droga, ela demora ali de 7 a 19 segundos para chegar no cérebro e dá uma sensação de prazer, uma sensação de bem-estar. Então libera uma série de substâncias, neurotransmissores que fazem a gente se sentir bem. O cigarro, além da nicotina, tem 4.700 e muitas substâncias e a gente já sabe todo o mal que faz. O narguilé vem com uma ideia de que é mais natural, de que tem aquele sistema de aquecimento pela água e que talvez filtrasse as substâncias tóxicas. Mentira, não acontece isso. O objetivo de passar pela água é ficar um pouquinho mais possível de não fazer tanta irritação na garganta, porque senão ninguém toleraria, né? Então não tem relação com redução de substância tóxica e tem toda aquela questão ali da roda, né? Então do social, do compartilhamento ali da piteira, do narguilé. Então, mas também é a mesma droga. E o cigarro eletrônico, um dispositivo pequeno que eu consigo colocar dentro do meu bolso, que eu boto dentro do estojo, que eu carrego em qualquer lugar, discreto. Então muitas vezes dentro da sala de aula, às vezes um aluno pode usar, se ele não tiver uma relação que faça um vapor muito grande de nuvem, ninguém nem percebe que ele está usando. E aí essa facilidade me faz com que eu use várias vezes, utilizando uma nicotina que é mais poderosa do que a nicotina do cigarro comum, que é uma nicotina com ácido benzoico, é um sal de nicotina nessas últimas gerações, que fazem entrar dentro do cérebro mais rápido, ligar ao cérebro com uma afinidade maior, ou seja, gerando uma dependência maior, e numa criança, no adolescente, que ainda está com o neurônio em formação.
O jovem gosta de tecnologia, o jovem gosta de busca de prazer rápido, de coisas que ajudem na mudança de humor, ele gosta de ser diferente, ele quer ser diferente, né? Então, quando eu pego uma coisa que é bonita, né? Um dispositivo que vem num estojo bonito, que os colegas mostram, olha, esse é novo, isso atrai de alguma forma. Se eu coloco uma substância, um gostinho de babalu, de melancia, né? De, enfim, sabores de frutas ali, e tiro aquela coisa que era do gosto ruim do cigarro convencional, fica muito fácil. E se eu trago uma ideia de que ele não faz mal, ou que é só uma essência, a criança e o adolescente compram essa ideia muito rápido. A indústria do tabaco, mesmas empresas. Philip Morris, né, Souza Cruz, tem vários grupos, né? Grupos outros que também viram. A indústria estava decadente, né, do cigarro. Nos últimos anos, aí, se a gente pensar de década de 80 até 2010, 2019, o cigarro só vem reduzindo. Então, se lembrar lá da década de 80, 35% das pessoas fumavam, né? Fumavam dentro do carro, fumavam dentro de uma festa de Natal, crianças do lado uma da outra. Ao longo, a divulgação, a mídia, né, as informações de saúde vieram, e aí todo mundo passou a ver que aquilo não é uma coisa legal. Vários pararam de fumar, vários morreram em consequência disso, e as crianças desde pequenas na escola já foram orientadas que isso não é legal, então fica longe. E deu certo. Tanto que nossos últimos índices de tabagistas de cigarro convencional, 9% da população. E aí a indústria percebeu isso. A indústria perdeu muito dinheiro. A ideia de trazer o cigarro eletrônico com a carapaça assim, de que é redução de dano, de que não faz tão mal, né? Porque eles querem trazer uma droga de forma, de preferência sintética, que não tem outras substâncias, mas que proporcionem prazer. Só que isso se fosse só a nicotina já era um problema, porque a gente vai ficar dependente de uma coisa. E aí outras coisas que trazem prazer passam a não trazer mais, porque eu preciso repetir aquele prazer que é muito maior de uma droga. Então, se fosse só isso, já não seria legal. Agora, quando você traz várias substâncias, que muitas vezes a gente nem sabe o que são naquelas essências, né? Tanto de narguilé como de cigarro eletrônico. Não tem fiscalização, ninguém sabe o que tem ali dentro. Às vezes eles dizem, não tem nicotina. Se você pegar essas essências e for analisar no laboratório, você vai ver que tem nicotina. Então tem essa mentira, porque, né, não tem fiscalização. E além disso, tem substâncias ali que quando eu aqueço numa temperatura alta ali pela bateria do cigarro eletrônico ou no narguilé, eu consigo transformar aquelas substâncias em outras substâncias que também são tóxicas, que são carcinogênicas e que vão trazer uma série de doenças. Só que a gente só vai ter acesso a isso conforme o tempo vai passando e as pessoas vão usando. Até 2019, a gente tinha, se você entra nos sites de estudos científicos, a gente tinha pouquíssima publicação relacionada a cigarro eletrônico, aos vapes. Em 2019, surgiram vários adolescentes e adultos jovens, né, morreram nos Estados Unidos por conta da EVALI, que é uma doença aguda respiratória pulmonar, né, que está relacionada exclusivamente ao uso do vape. Então, jovens que às vezes usavam uma única vez, numa única festa, e foram para a UTI respirar por ventilação mecânica por conta dessa doença. Depois daquilo, então aquela tragédia aconteceu, começaram a estudar. Então os que morreram tiveram ali estudos relacionados às lâminas do pulmão, o que aconteceu, né? Quais foram os dispositivos utilizados, eles foram amplamente estudados, colocação do vape no rato para ver o que isso vai acontecer. Então depois que a coisa acontece é que a gente consegue ter acesso e estudar um pouco mais. Então, a gente tem já alguma coisa a curto prazo e médio, mas a longo prazo, o que 30 anos usando vape, a gente não sabe ainda. Então, a gente vai acabar aprendendo conforme a coisa vai acontecendo. De curto prazo, a gente sabe de riscos de explosão, tem N casos, inclusive óbitos já, de dispositivos que explodiram, porque algumas gerações deles você consegue escolher a tensão, você escolhe a temperatura, né, para que tenha uma experiência mais personalizável, né. São pessoas que não têm condição de escolher, né, dispositivos que não têm fiscalização nem regulamentação, ou seja, é colocar realmente uma bomba dentro do teu bolso e sair com ela. Então tem esses riscos a curto prazo, a EVALI, que é essa doença grave, né? Então os pediatras têm visto muito adolescente com pigarro,
com tossezinha, asmáticos que não tinham justificativa para descompensar, descompensando rinite também. Então tudo isso já relacionado ao cigarro. Então tem pneumonias eosinofílicas, isso quadro já a curto, médio prazo, né? E a gente já tem alguns estudos tentando mostrar isso a longo prazo, que mostram risco de câncer de pulmão e de desenvolvimento de doença pulmonar obstrutiva crônica, que seria o enfisema pulmonar, que é o que o cigarro convencional traz também. Então, tudo que a gente coloca dentro do nosso pulmão, que não seja ar, a gente tem uma tendência, se for uma substância, ela vai, de alguma forma, intoxicar aquilo ali, e dependendo, cada organismo é de um jeito, a resposta também vai ser. Existem alguns estudos que mostram que usar a vape aumenta em 48%, 48 vezes o risco de fazer infarto. Aumenta a frequência cardíaca, porque tem nicotina, né? Aumenta a pressão arterial, destrói, machuca o endotélio dentro do vaso, né? Então, dentro de onde passa nosso sangue, isso vai machucando, vai facilitando a agregação de plaquetas e isso faz com que aumente o risco de doenças cardiovasculares. Além disso, também, pessoas que não tinham problemas respiratórios nenhum, por exemplo, desenvolvendo asma, né? Desenvolvendo rinite, por conta do uso também da exposição. Quando a gente teve o cigarro, lá na década de 80, 90, a gente tinha propaganda, né? A gente ligava a televisão, tinha aquelas mulheres bonitas, né? Com louras, poderosas, né? Donas do seu próprio nariz. E os homens eram corajosos, eram destemidos, eram os heróis. Isso aparecia. Ontem a gente estava até conversando na aula. Nosso maior herói era quem? Ayrton Senna. Ele andava num carro escrito Marlboro. Então a gente tinha acesso a essa informação sem perceber, e isso acabava mostrando de alguma forma que isso era um poder, era status, né? E a gente queria repetir, a gente queria ser igual aqueles heróis. Isso foi proibido, porque percebeu que, puxa, a criança era estimulada desde cedo a achar que isso era certo, que isso era bonito, e começava a utilizar. Como é que é hoje? Alguém vê propaganda? Não vê, né? Então, é muito fácil regulamentar propaganda de televisão. Eu digo, não pode, pronto. Como é que eu vou fazer isso no TikTok? Como é que eu vou fazer isso no Instagram? Na conta daqueles, os youtubers, né? Os ídolos desse pessoal que tem lá 5 milhões de seguidores. Como é que eu vou acompanhar um de cada vez? É difícil fiscalizar isso. Então, esses youtubers, eles ganham dinheiro e eles recebem os produtos para não fazer propaganda clássica, porque, ok, isso não pode. Mas eles tiram foto, eles com o dispositivo do lado, ou eles utilizando, né? Eles mostrando como é que coloca, como se fosse assim, eu uso, usar não tem problema, o que não pode é comercializar e fazer, né, importação. Então é muito difícil regular isso. Como é que é a forma que eu vejo da gente tentar combater isso? Informação. Porque tem colega, né, médico, que às vezes chega para mim, mas não é só uma essência? Então, se dentro da área da saúde, às vezes a gente não sabe, primeira coisa, informar. Segunda coisa, divulgar, e aí é o papel de vocês ajudando a gente. Terceira coisa, pais saberem do risco e conversar com seus filhos. Se você não conversar e não disser para ele, o amigo vai contar para ele dessa novidade antes de você. Então tem que saber, tem que acompanhar, tem que perceber coisas estranhas do filho. Se no quarto tem cheiro de doce, se a criança está tossindo, se a criança mudou o comportamento, está mais ansiosa, às vezes ela já está com uma abstinência, às vezes, da nicotina. Então isso também é importante. E as escolas precisam conversar sobre isso. Porque se elas não disserem, se elas encontrarem uma criança ou um adolescente usando no banheiro e esconderem, né, para que não tenha repercussão negativa, isso vai se alastrar cada vez mais. Então, se a gente conseguir unir isso tudo e trouxer informação, a gente vai conseguir segurar essa febre aí assustadora que está acontecendo. A gente tem muita dificuldade porque, bem, depois disso veio a Covid, né? E aí a coisa ficou muito difícil, né? Tanto que se a EVALI tivesse acontecido antes da pandemia, no meio da pandemia, teria sido difícil. Talvez acabassem ficando como um caso de Covid que ninguém detectou. Só que lá todos os casos tinham relação com o cigarro eletrônico e as famílias não tinham caso, ou seja, não era uma doença infecciosa realmente. Então a dificuldade se as pessoas não sabem do mal do cigarro eletrônico, pouquíssimas sabem o que é a doença EVALI. Então, diagnosticar, às vezes chega um jovem com tosse, com falta de ar,
acaba sendo tratado como se fosse uma bronquite, como se fosse uma infecção, ganha um antibiótico, ganha um corticoide. Nem sempre a gente tem acesso a fazer uma tomografia de tórax, não é todo mundo que consegue fazer isso. Enfim, é difícil pensar na possibilidade, né? Eu tive 2 casos em consultório ano passado, mas casos que foram relativamente leves. Os pacientes tossiram aí, tiveram falta de ar por meses, mas não chegaram a ir para UTI, não chegaram a internar, então não foram casos, não evoluíram mal. Mas então a dificuldade de saber que existe a doença e de pensar, né? E de questionar sobre vape, porque a gente tem muito costume de falar assim, você fuma? Não, isso não é fumar, eles dizem que eles vaporizam. Então a gente precisa aprender também essa linguagem para questionar eles e pensar na possibilidade das doenças relacionadas. A indústria vem com aquela balela de que a gente precisa permitir ao tabagista de cigarro convencional de usar uma coisa que tenha menos risco. Primeiro que a gente não sabe se isso tem menos risco, ao contrário. A gente tem visto coisas a curto prazo, que se a pessoa fuma um maço de cigarro, ela não vai para a UTI. E a gente já viu isso acontecer com o vape. Então dizer que é menos mal já é uma coisa complicada. Segunda coisa é que é lógico que a indústria sabe, ela já está vendo como está lucrando, né, o potencial disso, cada vez vão vir dispositivos novos, né, daqui a pouco vem o IQOS, que é o tabaco aquecido para cá também, que são lojas lindas, parecem as lojas da Apple, com vários dispositivos na parede, aquela coisa em neon, então isso atrai muito jovem que adora tecnologia. Então a forma que os profissionais de saúde têm é de informar, de alertar, né, os órgãos públicos e os órgãos públicos de segurar, né, a pressão que a indústria do tabaco tem feito para a liberação desses dispositivos aí. Primeiro, ter mais informação a respeito, então buscar informação. Hoje a gente consegue ter informações, né, sobre vapes, né, principalmente narguilé também, é uma coisa que é super comum de encontrar em festinhas de escola, por exemplo. Segunda coisa, não esconder, sabe? Se acontecer um fato, que bom! Vamos então aproveitar isso que aconteceu e vamos trazer os pais, vamos trazer um profissional de saúde para conversar sobre isso, vamos fazer projeto pedagógico que a gente faça semestralmente, não adianta uma intervenção, isso não vai funcionar. Tem que ser uma coisa que entre realmente num projeto pedagógico da escola. Antigamente a gente não fazia feira de ciências para falar do cigarro, por que não fazer hoje então alguma coisa relacionada ao uso dos cigarros eletrônicos e contar a história que eles não viveram? Aquela história de quem foi enganado lá na década de 70, 80, de que era bom, de que fazia bem o cigarro lá no início. Ontem a gente contou a história do tabaco para os alunos lá da medicina da Univale. Os médicos diziam, é bom para tosse, ajuda nas irritações de garganta. E hoje está dizendo que é menos mal, que é só um gostinho, que é só essência, que tem essência que não tem nicotina. Quer dizer, a história é a mesma. O personagem só tá com uma fantasia diferente, mas é o mesmo, a droga é a mesma. Então a gente precisa mostrar isso para os adolescentes. Eles não são burros, mas eles precisam de informação. E o que eles recebem? Que não faz mal, que não tem problema, que é só um gostinho, que não dá nada. Então se a gente deixar a indústria informar, e não a gente, né, não a nossa mídia, a nossa sociedade, o profissional de saúde, a gente vai deixar de novo, a história vai se repetir. Depois da pandemia, vários grupos acabaram, né? Por conta da pandemia, não podia reunir, então os grupos de cessação das UBSs acabaram entrando em pausa e ficaram até agora. E agora alguns estão voltando, mas não tem medicação mais. Então, antigamente o SUS fornecia a bupropiona, que é uma medicação de primeira linha para facilitar essa, né, dependência aí, essa ruptura da dependência da nicotina, não ser tão sofrida, a pessoa não ter tanta ansiedade, angústia, não ter abstinência, e os adesivos também de nicotina, e hoje a gente não tem. Então, assim, embora tenha a condição, tenha o grupo, tenha a parte multidisciplinar, a gente não está tendo medicação para ajudar. Então, isso é uma coisa que é bem importante. Claro que nessa época de pandemia, um pouco, né, dos gastos acabou sendo direcionado para outras coisas que eram importantes, mas eu acho que agora é muito importante a gente ter a retomada desses programas que eram de sucesso muito legal do SUS, né, fornecer a medicação, fazer o paciente participar e conseguir parar de fumar, porque isso vai ter um impacto para o próprio SUS, em um paciente que vai ficar menos doente, um paciente que vai internar menos, né, e que vai morrer menos
jovem, né, do que aconteceria se ele continuasse fumando.